Seu Zé Carlos, conta pra gente, por favor, qual era o cenário da cachaça quando o senhor encontrou ela em 1980? Aí nesse contar, pode falar também como o senhor estava nessa época, qual cargo ocupou e como que foi isso? Foi esse encontro, né, com essa realidade que estava a cachaça nesse período. Eu trabalhava no Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais. Eu era engenheiro agrônomo com especialidade em economia rural. Foi quando depois de, de ter casualmente encontrado um livro do Instituto do Açúcar e do Álcool, e ele dizia que a cachaça tinha 1.500 fábricas no estado, de modo geral espalhadas pelo estado de Minas Gerais. O senhor sabe de quando é esse livro? Esse livro devia ser de 1900 abaixo de 1900, de 1900, da década de 1950, esse livro. Sim. Devia ser da década de 1950. Então, aí eu propus, porque todo o mundo, onde existe uma bebida nacional, todos os países onde a bebida é nacional, eles valorizam a sua bebida. Só o Brasil, que não valorizava a sua bebida, não valoriza ainda, mas está começando a valorizar. A nossa expectativa é que o governo passe a respeitar e valorizar a cachaça. Vamos lá. Nessa época de 1980, o senhor havia dito que nem cachaça se falava, né? Mas esse cachaça, esse termo, era um termo popular? Ou as pessoas usualmente usavam aguardente mesmo? A cachaça era o termo popular. A cachaça, a aguardente de cana tinha muitos nomes, mas o nome mais usado era cachaça. Cachaça e pinga. Mas pinga não é um nome adequado, porque pinga é um diminutivo, né? E cachaça já é um nome amplo, enche a boca para falar cachaça. Entendi. Entendeu? Então a cachaça é um nome assim muito mais popular, mais característico do Brasil. Que é um país grande, o nome também cachaça, enche a boca e com força, né? E ardor. Nessa época de 1980, como que era a legislação? Porque hoje a gente tem uma legislação que padroniza, que tem a fiscalização sanitária. É uma legislação basicamente completa, né? Que pega de ponta a ponta da produção, tem que ser regulamentado. Nessa época, porque assim, quando eu vou procurar legislação, eu olho lá em 1994, Itamar Franco estabelece a primeira portaria atribuindo ao MAPA a regulamentação do setor de bebida. Só que dá a sensação de que antes não tinha, mas tinha, não é? O senhor lembra nessa época como era ser produtor, quais eram as obrigações? Olha, a cachaça, em 1980, na década de 80, antes de 1980, ela pagava 70% de imposto, IPI. Por garrafa? Por litro. Por 70% do imposto por litro. Isso aí era uma coisa, eu diria, absurda, porque nenhuma indústria pode pagar 70% de IPI. E outros impostos que ela tinha que fazer, ICMS, e
e impostos trabalhistas, né? Impostos trabalhistas. Então, praticamente, ser regularizado no Brasil era muito difícil, muito difícil. Mas o mercado informal era muito grande. Mas o maior consumo de cachaça no Brasil era da aguardente industrial. Aguardente industrial. Minas Gerais produzia, com 1.500 produtores, só 15 industriais, 99% era de fábricas familiares. Só que esses 99% de fábricas produzia só 30% da cachaça consumida em Minas Gerais. Deu para entender? Deu? A maior parte era familiar. A maior parte era familiar. Só produzia 30% do consumo estadual. 70% era industrial. Que era 1% do todo. Que era 1% dos produtores. Sim. Mas essa industrial vinha também de outros estados. Entendeu? São Paulo, por exemplo. Vinha principalmente de São Paulo. E em 1980 o senhor encontra esse livro, e como que foi assim? Como que surgiu a oportunidade de valorizar a cachaça? Olha, na hora que eu vi o livro e verifiquei alguns produtores que estavam lá no cadastro, eu falei assim, esse livro é para eu respeitar, né? Eu tenho que respeitar esse livro. E aí eu pensei assim, pois é, todo país que tem uma bebida típica, ele valoriza a sua bebida. O único país que não valoriza a sua bebida nacional é o Brasil. Melhorou, mas continua sendo ainda não valorizada pelo governo brasileiro, pelo povo brasileiro. Estou certo ou estou errado? Esse processo de valorização ele tem que continuar, né? Mas a lei, por exemplo, de padronização, de reconhecimento do nome, como uma indicação, uma denominação de origem brasileira, é muito positivo, não é? Olha, esse tem seu aspecto positivo e negativo. Por quê? Se for para seguir a legislação e as normas do governo, nenhum produtor pode empreender na cachaça, porque fica caríssimo. Você tem de ter um engenheiro para assinar pela a responsabilidade técnica. Sim. Você tem de ter engenheiro para legalizar a fábrica, você tem de pagar, e as normas para produzir. São normas muito rígidas, muito boas, mas muito rígidas e exigem muito investimento. Então não dá. O produtor da cachaça, quando eu fiz o primeiro diagnóstico, ele não tinha recursos, ele não tinha dinheiro para melhorar a fábrica. Então, e além disso, ele concorria com as fábricas que tinham retorno à escala e não o retorno de uma família que trabalha. Tinha um retorno à escala. Então, o sujeito produzia, por exemplo, Minas Gerais produzia 60 mil litros por ano. 60 mil litros. 45 mil litros era familiar. Mas 45 mil litros familiar, milhões de litros familiar, 45 milhões de litros familiar, só uma fábrica com a tecnologia atual pode fabricar essa quantidade de cachaça. Uma fábrica. E na época tinha 1.500 fábricas. Então, quando valorizar a produção familiar,
é dar melhores condições e diminuir as exigências regulamentares da cachaça. Porque Deu para entender? Essa é uma forma de, quando você, o que eu entendi, é que quando você dificulta do produtor se legalizar, é uma forma de marginalizar a bebida, né? É uma forma de marginalizar a bebida e não preocupar com o emprego no meio rural. Sim. A cachaça emprega muita gente no meio rural. Hoje nós temos, por exemplo, 9.000 fábricas de cachaça. Se a gente pensar só no trabalho direto, 9.000, essas 9.000 fábricas dá 1 milhão de empregados. 1 milhão de empregados só em Minas Gerais. 1 milhão de empregados. Fora os empregados da produção de moenda, produção de dornas, produção de alambique, fora a parte comercial, que gasta muitas pessoas para vender esse produto. Então é uma coisa absurda que estão fazendo. Querer legalizar somente regulamentando a produção e exigindo tecnologia. Isso é um absurdo. Tinha de adequar uma tecnologia que os produtores familiares conseguissem pagar, conseguissem investir e que fossem treinados para trabalhar, para produzir. Eu conversei uma vez com o Fernando Leite e aí ele me falou do queijo canastra, por exemplo. Que o processo do queijo canastra ele é até mais complicado que o da cachaça, no sentido que você tem que ter toda uma preocupação para não contaminar, porque é um produto de origem animal, né? Então ele é mais propenso a infecções, assim, a proliferação de bactérias e tudo mais. E o governo conseguiu fazer com que o queijo canastra fosse regularizado, a produção das famílias. E na cachaça a gente não vê isso, né? Não tem uma facilidade para olhar para o produtor e legalizar ele. Porque legalizar tem um sentido de dar dignidade também, né? Essa pergunta foi muito importante. O preconceito da cachaça é muito maior. Minas tem 3 produtos principais. Café não tem problema praticamente igual a cachaça. O queijo, agora regulamentaram o queijo, e a indústria familiar agora tem condição de produzir, e a cachaça, a indústria familiar não tem condição de produzir. Eu respondi a sua pergunta? Não tem condição de produzir. As exigências são tais que não tem condição. Tem 9.000 fábricas, deve ter, no máximo, 1.500 fábricas legalizadas em Minas Gerais. Qual a eficiência dos órgãos governamentais? Onde tem 9.000 fábricas e só 1.500 legalizadas. Você me responde? E não é de hoje, né? É uma história que tá aí. A história pode ser uma tendência de pensar assim, eu valorizo o uísque, eu valorizo a vodka, eu valorizo o gin, eu valorizo o vinho, eu valorizo a cerveja, mas a cachaça eu não valorizo, porque eu não bebo ela. Deve ser isso que a alta cúpula brasileira pensa. Pode ser isso. Alta cúpula, né? A elite brasileira pensa isso. Pode pensar isso. E aí ela não tem interesse nenhum de valorizar uma coisa que é popular, que é a coisa do povo.
Eu tenho essa sensação que a cachaça ela é valorizada pelo poderoso quando ele lucra com a venda dela. Porque parece que quando o poderoso não lucra com a venda dela, ele não valoriza. Ela, para ser lucrativa, o investimento é muito alto. E aí dá para ser poderoso. Mas está acontecendo o seguinte: a cachaça de origem familiar, ela passou a ser a cachaça de melhor qualidade, porque a tecnologia melhorou. Sim, é a mesma tecnologia para fazer um conhaque praticamente, né? Não, melhor do que o conhaque, eu diria melhor do que o conhaque. Melhor do que o conhaque. Porque hoje nós temos as madeiras nacionais, vão dar um chute dessa bola da cachaça para cima. Sim. E ainda o mundo inteiro vai valorizar. A cachaça já é valorizada nos concursos mundiais. E ganhando prêmio de melhor destilado do mundo. O Arnaldo mesmo já produziu cachaças com duplo ouro em Bruxelas, né? Pois é. Então, é uma responsabilidade, eu diria, de quem pode fazer é o governo, de incentivar, não fazer, incentivar a produção. O governo não é quem faz, o governo é quem regulamenta e incentiva. Então isso aí dá para fazer, é só o governo querer fazer, não ligar para o preconceito, né? Não ligar para o preconceito e começar a adotar que a cachaça é do povo brasileiro. E o povo vai votar, quem vai votar é o povo. Mas o preconceito vem de cima para baixo. De cima para baixo. Então, eu não quero falar nomes. Sim. Eu não quero falar nomes. Mas a situação é essa. O preconceito, ele vem da cúpula para a escala de população maior do Brasil, que são os pobres. Classe média ainda é, eu diria assim, é uma classe ainda pequena em relação ao povo, que é a classe mais proletariada, classe de proletários. É a grande população brasileira. Então, a classe média, entendeu, é pequena. Então, a classe média... também trabalha. A classe média também trabalha. Trabalha o povo, trabalha a classe média e tem os grandes empresários, né? Tudo, eu diria, a regulamentação do Brasil está melhorando? Tá, parece que está. Mas tem muita coisa para fazer. A regulamentação é muito rígida. E o governo quer ser livre, quer ter dinheiro com o imposto que a maioria paga, né? O senhor estava falando, quando o senhor pensa assim, em 1980, para pensar a legislação da época, é uma legislação muito localizada no sentido de imposto mesmo. Mas existia uma padronização do que era cachaça nessa época? Tipo, os produtores tinham isso, ou tinha uma legislação que regulamentava ou não? Era uma coisa meio... Tinha uma legislação que regulamentava. Já era alguma coisa que precisava ser bem feita. Só que o retorno à escala era mais valorizado do que a qualidade da cachaça. A cachaça,
de natureza familiar, ela não era, não tinha grande valorização, porque a cachaça de qualidade é a cachaça de coração. Então ela não tem a mínima condição de competir com a cachaça industrial. Mínima condição. Porque a melhor cachaça, que é o coração, do coração do destilado, isso eu estou falando de cachaça branca. Sim. O melhor destilado é o coração. Né? Ela não concorre de maneira nenhuma com a cachaça industrial. Deu para entender? Completamente. Então é porque o rendimento é muito menor. Se o rendimento da cachaça industrial é de no mínimo 120 litros por tonelada de cana, que é muito mais, porque vamos pôr aí 160 litros por tonelada de cana, na cachaça de coração é 80 litros. Então é metade do rendimento, cai para a metade. Nessa época, o senhor lembra qual era a legislação? Porque eu não encontro nada, assim. A legislação era da aguardente. A aguardente era o grau alcoólico era de 38 a 54 graus. Sim. E a produção era de uma tecnologia boa. Que era alambique de cobre já, né? Alambique estava tentando passar do de cobre para o de aço inox. Mas é um erro, foi um erro da época. Sim. De passar do alambique de cobre para o aço inox. Porque o cobre, ele é indutor de reações que melhoram a cachaça. Sim. Então, o alambique tem de ser de cobre. O uísque é produzido em alambique de cobre. O rum é produzido em alambique de cobre. O conhaque, então, né? Os brands. Todos os destilados de melhor qualidade são produzidos em alambique de cobre. Porque ele tira problemas de aroma e melhora o paladar. Porque ele é indutor de reações que oxigenam melhor o produto e vão produzir ésteres. Os ésteres são importantes. Não pode ter excesso, mas eles são importantes na qualidade da cachaça. Quando o senhor teve acesso a esse livro com os 1.500 produtores, como que entre esse acesso ao livro dos 1.500 produtores e o Festival de Sabará aconteceu muita coisa? Como foi esse processo? Olha, o preconceito contra a cachaça era muito grande. Isso em 1980, a década de 80, o preconceito era muito grande mesmo. Foi aí que o presidente da ANPAC, que foi uma pessoa que eu convidei para ser o presidente, porque ele tinha toda a capacidade, o Walter Caetano Pinto, ele trabalhava na prefeitura de Sabará e era amigo do prefeito. E ele levou o festival para Sabará. O Festival da Cachaça de Sabará foi um despertar da nacionalidade em termos da cachaça, porque esse Festival da Cachaça de Sabará teve entrevistas dos melhores jornais do Brasil e das televisões
entrevistas na televisão, rádio, todo mundo ia para Sabará fazer entrevista com os líderes do negócio, que era o Walter. Eu dei muita entrevista, entendeu? Muita entrevista. E aí, na Cava Zé Ribeiro tem várias reportagens dizendo do Festival da Cachaça de Sabará. Então foi o primeiro festival no Brasil ou Paraty já tinha festival? Como era isso naquele momento? Eu diria que não tenho total certeza, mas eu diria que o primeiro Festival da Cachaça foi feito em Sabará. E aí nessa época esse festival ele teve algum patrocínio público, alguma coisa, ou somente os produtores, a organização dos produtores? Olha, o festival ele teve um incentivo sem recurso financeiro. Ele teve um incentivo da prefeitura de Sabará. De ceder o espaço, as coisas? Cedeu espaço, aí cedeu espaço, né? Legalizou lá o festival. Agora, o festival era feito de barracas de bambu, entendeu? Barracas de bambu, telhas, o telhado de coqueiro, folha de coqueiro, entendeu? E era uma coisa assim muito rudimentar, mas o sucesso total. A estrada de Sabará, de Belo Horizonte para Sabará e de Sabará para Belo Horizonte, quando tinha o festival, você não conseguia nem andar, tão cheio que ficava. E aí ficou quanto tempo lá em Sabará? Foram 3 anos antes de vir para Belo Horizonte? Foi de 84, então foi de 84, foi de 93 até 96. 93 a 95. 93, 94, 95. Foram 3 anos. 3 anos de festival. Aí não tinha condição, a cidade não tinha condição de comportar tanta gente. E aí nós resolvemos trazer para Belo Horizonte. E aí veio para Belo Horizonte com qual nome? Já não era Expo Cachaça ainda? Era Festival da Cachaça de Minas Gerais. Festival da Cachaça de Minas Gerais. Quando ela veio para Minas Gerais. Não Sim. era Expo Cachaça. Não era Expo Cachaça. Em 97, em 98, foi para o Expo Cachaça. Em 98. 98. E seu Zé Carlos, como que foi para montar a ANPAC? Ela surge... Qual era o ambiente naquela época que favorece a existência da ANPAC? Olha, eu já tinha dado assistência a 200 projetos. Não que eles estivessem prontos, mas eles estavam recebendo orientação. Alguns já estavam prontos, mas estavam recebendo minha orientação. Tá? E eu me senti responsável por esses empresários que estavam entrando no setor da cachaça. Eu pensei comigo, tem de organizar. E aí, para organizar, eu pensei, tem de criar uma associação. Uma associação que não tenha responsabilidade pela venda, sim pela tecnologia. Para a venda, nós montamos uma empresa para vender as cachaças dos associados da ANPAC. Então a cachaça, a ANPAC passou a ser uma instituição de responsabilidade tecnológica para incentivar a produção da cachaça
de natureza familiar, ou diria artesanal. Sim. E ela começa com quantos membros? Ela começou com 30 sócios. 30 sócios. Tudo não precisa começar grande. Ela começou até com um número bom. Sim. E ela teve um processo também de ser estadual e passar para nacional. O senhor acompanhou isso? Claro, essa foi Minas Gerais que elevou bastante ao reconhecimento da cachaça de qualidade. Foi Minas Gerais. Sim. A tecnologia era produzida já era assim, rudimentarmente feita pelos 1.500 produtores. E no Brasil inteiro já estava fechando toda a fábrica, porque não dava para concorrer com a cachaça industrial, então elas estavam fechando no Brasil inteiro. E em Minas Gerais também já estava começando a fechar. Faltou alguma coisa, né? Eu respondi alguma coisa, não? Esse processo porque Minas Gerais acaba fechando, houve uma mudança de pensamento do consumidor que parou de comprar a industrial, por exemplo, para as industriais de Minas fechar? Agora, eu diria o seguinte, houve uma reação. A partir da década de 90, a cachaça artesanal começou a valorizar, a qualidade melhorar, e os que gostam de cachaça passaram a ser leais ao consumo de uma bebida nacional. Então, entre 1980 e 1990, se o senhor pudesse numerar quais foram as políticas que conseguiram transformar, colaborar com essa mudança de paradigma para a cachaça, quais teriam sido elas? Eu diria que não foi nada governamental, foi empresarial. Por parte dos produtores? Por parte dos produtores, e por parte do mercado, tudo empresarial. Então, não foi alguma coisa assim governamental, mas teve o Procachaça em 1990. Sim. O Procachaça. O Procachaça foi um plano institucional de todas as secretarias do governo do Estado. Mas ele pergunta agora para as instituições governamentais se estão seguindo o Procachaça. É um plano governamental, mas pergunta se estão seguindo esse plano governamental em Minas Gerais. Ele chegou a sair do papel em algum momento? Não chegou, ele não saiu do papel ainda. Mas ele chegou a ser aprovado? Foi aprovado por unanimidade na Câmara de Deputados Estaduais, unanimidade. Em 90? 1990. 1990. E o governador também apoiou o plano, só que o plano deixou de funcionar. Qual era a ideia inicial do Procachaça? Procachaça era apoiar em todas as secretarias. Todas as secretarias. Por exemplo, a Secretaria do Turismo ia ter... Turismo, principalmente a do turismo, a de cultura, quer dizer, cachaça faz parte da cultura do Brasil também, turismo associado à cultura também da cachaça, tecnologia, né, a Secretaria da Agricultura, com a EPAMIG, com a ACAR, né, Emater, né, atualmente Emater,
todo mundo trabalhando no sentido de melhorar as condições do setor da cachaça. E acabou que não saiu do papel, mas algo do Pro Cachaça, ele aconteceu? Aconteceu. O primeiro encontro técnico do Pro Cachaça está no livro. Está no livro. Está no livro. Que o senhor escreveu. No livro Cachaça de Alambique, que eu escrevi. Ali no livro Cachaça de Alambique, eu contei a história de 40 anos trabalhando no setor. Então, no livro tem o que eu falei? Tem o Festival de Sabará, tem esse Não, processo. o livro tem a história bem contada. Sim. Alguma coisa que eu deixei de perguntar, mas que o senhor acha relevante e gostaria de ter sido perguntado? Eu penso o seguinte, uma coisa, eu acho que o turismo precisa de ser incentivado pelo governo. Eu penso que a exportação tem que ser incentivada pelo governo, entendeu? A indústria familiar tem de ser incentivada pelo governo. Isso tudo não está sendo incentivado. Não está sendo incentivado. Começa a fazer assim, não, vamos fiscalizar para as pessoas legalizar. Na hora que começa a fiscalizar, as fábricas vão ser todas fechadas. E isso aí não é uma forma de incentivar. Você quer legalizar e você acaba fechando as fábricas. Não tem cabimento. Tem. E o Brasil está perdendo uma grande oportunidade de levar essa cachaça para o mundo inteiro. E essa condição já existe como a reserva de mercado do Brasil. E o Brasil não leva isso para frente. O México consegue... Você acha que eu estou errado? Eu acho que não. Porque o México consegue exportar grande parte da tequila produzida, né? O que falta para o Brasil conseguir exportar e aumentar as exportações da cachaça? Eu admiro muito o que aconteceu no México. O México, ele fez um marketing internacional. Um marketing internacional. Agora, quando que um país que tem preconceitos com a cachaça pode levar a cachaça para o mundo? Se vocês têm preconceito interno aqui no Brasil contra a cachaça, como é que vocês vão querer que o mundo beba cachaça e compra cachaça? Primeira coisa é aumentar o turismo, melhorar a cultura da cachaça, valorizar essa cultura nacional. Não, mas isso não... Então, tudo começa do interno para o externo. Tudo. Um indivíduo de mais capacidade, ele faz mais. No caso do Brasil, precisa do brasileiro valorizar a cachaça para que essa cachaça no mercado internacional ela tenha valorização. Está acontecendo isso no Brasil, mas ainda é uma coisa, eu diria, milimétrica. Sim. Coisa que podia ser métrica. Hoje é milimétrica. Isso que está melhorando é milimétrico ainda. São pequenos passos. Pequenos passos. Obrigado, Arnaldo. Seu Zé Ribeiro, muito obrigado.